Olá pessoal do espaço, sejam bem-vindos ao nosso canal, Road. Vamos viajar até um dos nossos vizinhos mais próximos e misteriosos, o planeta Vênus. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele como a Estrela de Alva ou a Estrela da Tarde, brilhando intensamente no nosso céu. Mas por trás dessa beleza toda, Vênus esconde um mundo infernal, tão fascinante quanto aterrorizante. Ele é frequentemente chamado de irmão gêmeo da Terra, mas acreditem, é um gêmeo do mal. Vamos desvendar juntos porque Vênus, que um dia pode ter sido parecido com a Terra, se transformou num verdadeiro forno planetário. Estão prontos para esta viagem? Então apertem os cintos, porque a nossa nave está prestes a descolar. Primeiro, vamos falar do básico. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol, orbitando entre Mercúrio e a Terra. Em termos de tamanho e massa, ele é incrivelmente parecido com o nosso planeta. O seu diâmetro é apenas cerca de 650 quilômetros menor que o da Terra, e a sua massa é cerca de 82% da nossa... A gravidade na superfície é bem parecida também, cerca de 90% da terrestre. Por causa dessas semelhanças, os cientistas costumavam imaginar Vênus como um paraíso tropical, talvez coberto por selvas exuberantes e pântanos. Como eles estavam enganados, a realidade não poderia ser mais diferente. Vênus é um exemplo perfeito de como dois planetas com origens semelhantes podem seguir caminhos evolutivos completamente distintos. A grande diferença começa na atmosfera. A atmosfera de Vênus é uma verdadeira panela de pressão. Ela é extremamente densa, cerca de 92 vezes mais massiva que a da Terra. Se você estivesse na superfície de Vênus, sentiria uma pressão esmagadora, equivalente a estar a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano. E a composição dessa atmosfera é o que realmente define o seu clima extremo. Ela é composta por mais de 96% de dióxido de carbono, um gás de efeito estufa superpotente. O restante é principalmente nitrogênio, com traços de outros gases, incluindo o dióxido de enxofre, que nos leva a outro ponto assustador. As nuvens de Vênus não são de vapor de água como as nossas. Elas são formadas por gotículas de ácido sulfúrico concentrado. Essas nuvens espessas e amareladas cobrem o planeta inteiro, refletindo cerca de 75% da luz solar que recebem. É por isso que Vênus brilha tanto no nosso céu. Mas essa cobertura de nuvens também esconde a superfície do planeta da nossa visão direta. Por décadas não sabíamos como era a paisagem venusiana. Foi só com o uso de radares, a bordo de sondas como a Magalhães da NASA, que conseguimos finalmente mapear a sua superfície e descobrir os seus segredos. E que segredos! A superfície de Vênus é um deserto rochoso e vulcânico. O planeta é coberto por milhares de vulcões, alguns muito maiores que os da Terra. Existem vastas planícies de lava solidificada, montanhas gigantescas e estruturas geológicas únicas como as coroas, que são formações circulares, que se acredita serem causadas por plumas de magma subindo do manto. A atividade vulcânica parece ter sido intensa no passado de Vênus, e há evidências que sugerem que alguns vulcões ainda podem estar ativos hoje, libertando gases para a atmosfera e contribuindo para o seu clima infernal. Agora, vamos falar da temperatura. Segurem-se! A temperatura média na superfície de Vênus é de cerca de 462 graus Celsius. Isso é mais quente que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. É quente o suficiente para derreter chumbo. E essa temperatura é surpreendentemente uniforme por todo o planeta, tanto no Equador quanto nos polos, de dia e de noite. Por quê? A culpa é do efeito estufa descontrolado. A espessa atmosfera de dióxido de carbono funciona como um cobertor, aprisionando o calor do Sol e não o deixando escapar. O calor entra, mas não sai, criando um ciclo de aquecimento que transformou Vênus num verdadeiro inferno. E o dia em Vênus é uma coisa bem bizarra. Vênus tem a rotação mais lenta de todos os planetas do Sistema Solar. Um dia venusiano, ou seja, o tempo que ele leva para girar uma vez sobre o seu próprio eixo, dura 243 dias terrestres. E o mais estranho é que um dia em Vênus é mais longo que o seu ano. Vênus leva apenas 225 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então imagine só, o dia é mais longo que o ano. Além disso, Vênus gira na direção oposta à da maioria dos outros planetas. Um fenômeno conhecido como rotação retrógrada. Se você pudesse ver o Sol da superfície de Vênus, ele nasceria no oeste e se poria no leste. Mas será que Vênus sempre foi assim? Muitos cientistas acreditam que não. Modelos computacionais sugerem que, no início da sua história, Vênus poderia ter tido oceanos de água líquida e um clima muito mais ameno, talvez até habitável, por talvez 2 ou 3 mil milhões de anos. O que deu errado. A principal teoria é que, por estar mais perto do Sol, Vênus recebeu mais radiação solar. Isso teria levado à evaporação dos seus oceanos. O vapor de água, que também é um potente gás de efeito estufa, teria acumulado na atmosfera, aquecendo ainda mais o planeta. Eventualmente, a radiação ultravioleta do Sol
teria quebrado as moléculas de água, e o hidrogênio, por ser leve, escapou para o espaço, enquanto o oxigênio se combinou com outros elementos. Sem água para formar carbonatos e remover o dióxido de carbono da atmosfera, este gás, libertado pela atividade vulcânica acúmulo-seisem controlo, levando ao efeito estufa descontrolado que vemos hoje, explorar Vênus é um desafio monumental. As condições extremas na superfície destroem qualquer sonda em questão de horas ou até minutos. As sondas soviéticas do programa Venera nos anos 70 e 80 foram as únicas a conseguir pousar e transmitir imagens e dados da superfície, mas elas não duraram muito. A pressão esmagadora e o calor infernal simplesmente as cozinharam e esmagaram. Mesmo assim, essas missões foram um sucesso incrível e nos deram as únicas imagens que temos diretamente da superfície venusiana. Hoje, o interesse em Vênus está a renascer. A NASA e a Agência Espacial Europeia têm novas missões planeadas como a ED20+, a Veritas e a Envision. Essas missões usarão tecnologias mais avançadas para estudar a atmosfera em detalhe, mapear a superfície com uma resolução sem precedentes e tentar entender a sua história geológica. Queremos saber se os vulcões ainda estão ativos, qual a composição exata das rochas, e a grande questão: Vênus realmente já teve oceanos? Recentemente, a detecção de fosfina na atmosfera de Vênus gerou um debate enorme sobre a possibilidade de vida microbiana flutuando nas nuvens, onde as condições de temperatura e pressão são mais amenas. Embora essa descoberta seja controversa, ela reacendeu a chama da busca por vida para além da Terra. Estudar Vênus é crucial, não só para entender o nosso sistema solar, mas também para compreendermos melhor o nosso próprio planeta. Vênus é um laboratório natural que nos mostra o que pode acontecer quando o efeito estufa sai de controle. Ele serve como um aviso sombrio sobre a fragilidade do clima de um planeta e a importância de mantermos o equilíbrio do nosso. As lições que aprendemos com o gêmeo mal da Terra podem ser a chave para protegermos o nosso próprio lar. E assim termina a nossa jornada a Vênus, o planeta que é ao mesmo tempo um farol brilhante no nosso céu e um mundo infernal de calor e pressão. Um lembrete de que beleza e perigo podem andar de mãos dadas no cosmos. Espero que tenham gostado de desvendar os mistérios deste nosso vizinho fascinante. O que vocês acham mais incrível ou assustador em Vênus? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para mais aventuras espaciais. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.